Então, muito boa tarde a todos. Como veem, hoje o tema da breve reflexão que iremos fazer aqui é paz em família, que a todos nos diz muito respeito, não é verdade? Estamos todos inseridos numa família, nós somos uma família, então há que incentivar e trabalharmos para a paz. Então começo por dizer que no livro O Nosso Lar, no capítulo 20, Laura informa: na fase atual evolutiva do nosso planeta, existem na esfera carnal raríssimas uniões de almas gêmeas, reduzidos matrimónios de almas afins e esmagadora percentagem de ligações de resgate. Então, olhem que esta frase já nos diz muita coisa. Atualmente, no nosso planeta, temos que ter consciência que é um planeta de provas e expiações, estando neste momento em transição para um planeta de regeneração. De regeneração é um planeta mais evoluído, melhor. Mas neste momento, na fase atual, reparem, na esfera carnal existem raríssimas uniões de almas gêmeas, reduzidos matrimónios de almas afins e esmagadora percentagem de ligações de resgate. Então, perante este panorama, temos mesmo que estudar e trabalhar para a paz. Então, a família é um grupo de espíritos ligados por desajustes ou por necessidades de aprimoramento. A família, podemos então considerá-la um laboratório de experiências reparadoras. É na família, como vocês sabem, que nós temos os maiores desafios. A família é programada como tudo ao pormenor, porque tem como objetivo a nossa evolução e a reencarnação de cada um de nós é valiosíssima, como vamos ver. Então, por que é que nós estamos inseridos no nosso contexto familiar? Porque nós às vezes dizemos assim, eu estou nesta família, mas porquê? Mas porquê? Eu acho que não pertenço aqui. Às vezes ouvimos isto. E é-nos dito que estamos inseridos nesta família porque é desta família que nós precisamos. Nós estamos sempre no local certo. É da família que temos atualmente que nós precisamos. Para que possamos evoluir, são os testes que temos que desenvolver: a paciência, a tolerância, a compreensão, por aí fora. No livro Entre a Terra e o Céu, escrito por Chico Xavier, um espírito amigo orienta e diz-nos: a família espiritual é uma constelação de inteligências, cujos membros estão aqui na Terra e nos céus. Vocês sabem que nós temos a família espiritual e a família consanguínea. E a família espiritual, nós logo, quando encontramos pessoas que familiarmente, muitas delas não nos são nada, na ligação carnal, mas nós imediatamente identificamos-nos com essas pessoas, temos afinidade, temos algo que é comum. Isso é a família espiritual. Quantas vezes nós nos damos muito melhor com pessoas que não nos são nada familiarmente do que com a nossa própria família, com alguns elementos. É ou não é verdade? Isso acontece a todos nós. Então, isto é a distinção entre a família espiritual e carnal. E essa família tanto está aqui na Terra como lá em cima. Então, aquele que pode ver um pouco mais auxilia aquele que ainda está em luta.
Essa é a nossa função, ajudarmos-nos uns aos outros. Então, os espíritos que compõem o núcleo familiar são irmãos nossos de trajetórias evolutivas, ou seja, aqueles que connosco hoje partilham a nossa casa, a nossa família, não é a primeira vez que estão connosco, de todo. Já partilharam várias experiências connosco. Nós estamos inseridos na família ideal. Se nós temos algum parente difícil, são esses que vão contribuir para nós testarmos os nossos valores, as nossas virtudes, a tolerância, a paciência. Dizer ainda que mesmo na nossa família, a nossa família é um grupo de espíritos que tem a função de se ajudar uns aos outros. Na nossa família temos ligações muito fortes, com irmãos, com mãe, pai, tios, primos. Vemos aquelas famílias muito unidas, muito amigas, embora haja um ou outro elemento. Diz que toda a família tem a sua ovelha ranhosa, não é assim? Diz que toda a sua família tem a sua ovelha ranhosa. Pronto, é essa ovelha ranhosa também que nos permite a nós trabalhar, que nos permite a nós evoluir. E temos a função de nos ajudarmos uns aos outros. O que seria de nós perante problemas que todos nós temos que enfrentar se em casa não tivéssemos aconchego, aquele colo que nos dá força, que nos dá ânimo? Portanto, são estes espíritos que fazem parte da nossa família, que são almas queridas nossas. Então, um grande desafio das pessoas é terem um ambiente de paz em família, aprender a conviver exatamente com essas diferenças, buscando a harmonia e evitando os conflitos, os atritos. É evidentemente que nós não somos iguais, nós temos filhos que muitas vezes nada têm de nós, porque cada um é um ser distinto, somos todos diferentes, todos, e temos que nos compreender, tentar compreender. É importante, então, entender que todos os relacionamentos têm os seus atritos, mas é importante perceber que é preciso recompor o que foi desgastado. É importante agradar ao outro. Todas as relações têm esses senãos, mas é importante agradarmos uns aos outros. Para se ter uma convivência pacífica, é importante pacificar, entender que o outro também tem as suas limitações pessoais, ou seja, acima de tudo, tentar compreender o outro. Mas o que é que nós fazemos? O que temos por hábito de fazer? Julgar, e não nos colocamos no lugar do outro. Às vezes, isso acontece com todos nós, imediatamente julgamos, eu digo assim, olha, estás a ver, e eu que estava a pensar isto, e depois mais tarde uma pessoa sabe o porquê daquela pessoa agir assim. Mas nós ainda temos muito a tendência para fazer julgamentos. É evidentemente que nós não conseguimos mudar ninguém. Até mesmo nós, é preciso tempo, a evolução é muito lenta. Nós, se nos mudarmos a nós, é tão bom. Não podemos ambicionar nunca mudar o outro, mudar marido, mudar filho, Não. E isso acontece ao poder de muito tempo e com muito amor. Não podemos impor nada a ninguém. Mas é muito importante que nos esforcemos no dia-a-dia para nos tornarmos pessoas melhores. É evidente que nós conseguimos mudar alguém apenas com o nosso exemplo. Não é com imposições, não é, mas agora tens que ser assim, mas é assim, mas é assim, mas é assim. E tu não podes ser isto. Nós não podemos ter estas atitudes. Mas se nós silenciarmos e mostrarmos
com o nosso exemplo, aquilo que nós achamos correto, evidentemente, e a outra pessoa vai observando, vai analisando. Desta forma, nós podemos ir influenciando o outro positivamente, para onde nós achamos que é correto. Desta forma, podemos fazer, com o nosso exemplo. Então, a família é um poderoso instrumento para eliminar rancores de séculos e viabilizar a transformação moral das criaturas. Nós sabemos já que aqueles que estão conosco não é por... há um objetivo. Não é? Há um objetivo. Se eu tenho que limar arestas com o marido, com o filho e até com os pais, nós sabemos muito bem que Deus, nosso Pai, quando faz o planejamento para nós, é para nós melhorarmos e resgatarmos as nossas faltas de outrora, não é? E Ele vai juntando as pessoas, os espíritos, na mesma família, quando nós estamos prontos para resgatar aquelas faltas. Porque a reencarnação é programada para o êxito, para o sucesso. Nós reencarnamos com todas as condições para sairmos vencedores. Nós muitas vezes é que falhamos. Então, é muito importante não nos deixarmos atingir por provocações, não nos deixarmos afetar. Temos que estar preparados psicologicamente e espiritualmente para termos o autocontrole. Mas como nos preparamos? Não é? Temos que estudar, temos que trabalhar no bem, temos que vir a qualquer casa onde a gente evolua, quer seja a casa espírita, quer seja a igreja, quer seja o templo. Temos é que cultivar o conhecimento em nós, porque se nós tivermos o conhecimento em nós, nós não podemos dizer, eu não sabia, eu não sei. Então, se nós trabalharmos no bem, se o estudo vem até nós, se nós ouvimos, nós, desta forma, fortalecemos-nos espiritualmente e quando as provocações vêm, nós não nos deixamos atingir. E o ideal é não sentir mágoa, porque houve uma vez, ouvi dizer, e é verdade, só há uma discussão se duas pessoas quiserem. Se uma não quiser, não há discussão. Outro problema nos relacionamentos é acreditar que a razão nos pertence. Eu tenho razão, não, mas a razão é minha, ele fez-me isto, ele fez aquilo. Acreditamos sempre que a razão está do nosso lado, ainda somos egoístas. Mas a partir do momento que nós vamos sendo menos egoístas e compreendermos melhor o outro, substituiremos aí os comentários negativos pela busca de solução dos problemas. Já não vamos entrar na discussão, já não vamos apontar a culpa sempre para os outros, mas vamos sentar, vamos conversar e perante este problema, como é que o vamos resolver? Já vamos ter esta atitude. E agora aproveito para vos contar uma pequena história que acontece em muitos lados. Numa determinada empresa aconteceu um problema muito grave, em que se criou atritos entre dois setores e que fez com que a produção baixasse muito significativamente. Todos os trabalhadores ficaram bastante zangados, alterados, nervosos, e a culpa era sempre do outro setor. Ora, o gerente, o responsável, vivendo aquela situação,
e tentando manter sempre a calma, e não se sentindo bem dentro daquela empresa, procurou refúgio na sua casa para pensar na melhor maneira de resolver a situação. Estando já em casa, ele foi procurado pelo encarregado de um dos setores, em que, dominado pela ira, lhe transmitiu tudo o que pensava. Barafustou, chamava nomes, dizia tudo. Ele ouviu-o com muita calma e disse-lhe que compreendia a sua posição. O gerente ouviu, deu-lhe, de certa forma, alguma razão, e à medida que quando lhe disse que compreendia a posição dele, ele acalmou e até lhe pediu desculpas por se ter alterado e disse-lhe que podia contar com ele para o que fosse necessário. Pronto. O trabalhador saiu dali muito mais calmo. Mais tarde, o outro encarregado também veio com a mesma atitude, com a mesma postura, e o gerente teve a mesma posição. E saiu. A mulher, que estava em casa, a esposa, ouviu aquilo tudo e questionou o marido acerca da sua postura. Porque, então, vieram aqui as duas pessoas, tu não tomaste atitude nenhuma, tu deste razão aos dois, mas que gerente és tu? O que é que deste razão aos dois, não dissestes nada, não tomaste decisão nenhuma, também não estou a perceber a tua atitude. A mulher também já nervosa. E ele também foi solidário e compreensivo com a esposa. Moral da história. Ele não se zangou com ninguém, não brigou com ninguém. As pessoas estavam numa tempestade mental e ele, em vez de entrar nessa tempestade, fez com que as pessoas entrassem na sua paz. Então, é uma das maneiras de procurarmos resolver os conflitos. Na hora da irritação, nós sabemos que o impulso fala mais alto e só mais tarde é que tomamos consciência daquilo que falamos. Mas a partir do momento que a gente fala, já saiu, não volta para trás. E é aí que temos que ter cuidado. E este gerente teve realmente uma postura pacífica, fez com que eles entrassem na paz dele, compreendeu-os, e eles acalmaram, serenaram e resolveram assim. Outra coisa que acontece nos relacionamentos é a troca. Nós fazemos algo por alguém e depois ficamos esperando algo em troca. Muitas vezes até cobramos. Então, é muito importante que nós possamos fazer aqueles que estão perto de nós felizes, sem pedir nada e sem esperar nada em troca. Nós, quando fazemos isto, quando ajudamos alguém, seja ela quem for, o maior beneficiado somos nós. Quando todos tomarmos essa consciência, não vai haver trocas, não vamos estar à espera que ninguém agradeça, que ninguém faça nada, porque o maior beneficiado somos nós. Então devemos sentir a necessidade de agradar àqueles que vivem connosco. E às vezes nem é preciso muito, basta um pequeno gesto, um sorriso, um ombro amigo em que a pessoa sabe que a outra está ali para aquilo que for necessário. E também sabemos que o alicerce, a base de qualquer relacionamento é o amor. E o amor é o procedimento de fazermos pelo outro, de realizar pelo outro. Família é sinónimo de servir, é dar de nós, é fazer pelo outro. Outra estratégia que resulta com as famílias é implantar o culto do Evangelho no lar. Então, a família unida reúne-se e o responsável, ou um deles,
marca um dia, o melhor horário para todos, e aí a família já sabe que uma vez por semana, naquele dia, àquela hora, não é preciso muito tempo, 15 minutos, 20, participam todos, leem uma mensagem, o Evangelho, e é um hábito muito saudável para as famílias. Às vezes também ouvimos dizer, eu não posso, só eu é que quero. Então faz a pessoa. Eu muitas vezes já fiz sozinha, na minha casa, e faço. Outras vezes não, mas não é por estar ou não estar, não posso dizer, não faço. Olha, hoje não estão cá, ou não é? Não faço. Não, faço eu. Devemos fazer sempre. Isto é muito importante. O Evangelho no lar, este hábito, esta regra, é muito importante. É feito muita coisa no nosso lar, nas nossas casas, sem nós vermos. É muito importante. E é muito importante também para a união familiar e de estarmos mais próximos uns dos outros. A família é e será um verdadeiro agente para a transição planetária. Eu comecei por falar logo no início que estamos num momento de transição planetária. Ora, muito bem, de facto é. Vamos transitar rapidamente? Não, é lentamente. Mas se as famílias tiverem esta consciência, uma família, outra família, outra família, outra família, se abranger um número enorme de famílias, transitaremos mais rápido para um mundo de regeneração, para um mundo melhor, em que o bem já supera o mal. O mal continua a existir no mundo de regeneração ainda, mas o bem já está acima. Então, temos um grande desafio, superar-nos a nós mesmos. Vencer-nos a nós mesmos é o objetivo maior, que é para nós podermos evoluir e superar a pouco e pouco as nossas fraquezas. Então temos que ser tolerantes, como disse, desenvolver a paciência e amar. Como é que nós podemos fazer com que o nosso lar tenha um convívio de paz? Eu vou-vos contar aqui que um senhor viveu a sua vida praticamente toda com 3 questões em que ele procurou cientistas, intelectuais, filósofos e nunca ninguém lhe deu uma resposta que o satisfizesse. E num dia, em conversa com uma pessoa muito simples, humilde, resolveu questioná-lo acerca destas questões. Então, ele fez esta questão: qual é o momento mais importante da vida? E ele respondeu: o presente. Ele pensou e concordou. Segunda questão: qual é a pessoa mais importante da vida? E ele respondeu: a que está mais próxima de você, seja ela quem for. Terceira questão: qual é a tarefa mais importante da vida? Resposta: é a tarefa de fazer os outros felizes. É ou não é? Estas são questões simples, mas que têm uma riqueza extraordinária. Nós, aqui quando diz qual é a pessoa mais importante da vida, não vamos dizer é o meu filho, não. É o meu filho, a minha filha, é um espírito que Deus me emprestou para conviver comigo, para eu educar, mas que não é meu. Ninguém é de ninguém. Ninguém é de ninguém. Nós podemos considerar-nos todos família, porque nós somos todos família. Portanto, se eu tenho a pessoa mais importante neste momento é que está à minha frente,
Se ela precisar de mim, sim, senhora, é ajudar a pessoa que está à minha frente. E se nós tivermos estes hábitos, interiorizar isto é muito bom. Portanto, a tarefa mais importante da vida, cá está, o servir. É a tarefa de fazer os outros felizes, seja aonde for, seja na família, no nosso emprego, nas nossas relações sociais. Devemos fazer os outros felizes. Ao fazermos os outros felizes, nós também somos felizes. Qual é a sensação que nós temos quando conseguimos ajudar alguém? É uma sensação muito boa. Também é a felicidade. Então, que todos nós possamos entender o caminho da felicidade e perceber que esse caminho da felicidade não é o da melhor situação financeira, porque se assim fosse, não havia ricos infelizes, ricos com problemas, porque o dinheiro resolvia tudo, e não é assim. Não é o de melhor estado intelectual, não é? Para sermos felizes não é preciso sermos todos doutores, engenheiros, nada disso, nada disso. E não é o de melhor posição social, mas o caminho da felicidade é de fazermos pelo outro o melhor, tentando sempre beneficiá-lo. Este, sim, é o caminho. E para encerrar, o que é que nós podemos fazer para implantar a paz em nossos lares? Quais as nossas atitudes daqui para a frente? Como já disse, estarmos atentos ao que falamos, estarmos atentos aos nossos comportamentos, de modo que nós possamos fazer aquelas pessoas que estão ao nosso redor felizes. Esta é a nossa missão. Muita paz para todos. Muito obrigada.